boa noite, pessoal começando a chegar aí para assistir um bate-papo nosso hoje. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão chegando. Vocês podem ir mandando também, algumas perguntas, o que vocês têm interesse. Meu nome é Marisa Lúcia de Melo Santiago, eu sou psicóloga clínica e psicóloga do esporte, mestre em Ciências do Esporte pela UFMG, especialista em terapia cognitivo comportamental e psicóloga internacional também pela Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte. Hoje a clínica tem feito algumas lives, Eu já fiz uma live e quem quiser pode acompanhá-la, sempre são postadas no YouTube e ficam salvas também no Instagram da clínica. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse isolamento e todo o transtorno de humor e problemas de sono que isso acarreta. Então a gente sabe que esse isolamento tem muitos momentos que nos trazem incerteza, que geram momentos melancólicos, depressivos, de ansiedade e que isso faz com que altere totalmente o nosso humor. Por exemplo, a questão da gente não ter deadline. Como a gente está nesse período aí de isolamento, a gente não tem prazo. Algumas pessoas têm, mas a maioria não tem, então a gente procrastina um pouquinho, A gente fala, amanhã eu faço, mais tarde eu faço, deixa eu assistir essa série aqui na internet. E aí acaba que fica um pouco complicado, porque a nossa vida no dia a dia, a nossa sociedade cobra prazo, cobra produtividade, E com essas incertezas, muitas vezes, o nosso ritmo biológico muda. E com isso, podemos ter grandes problemas no nosso sono. Para isso, hoje, o nosso convidado, professor Dr. Marco Túlio de Mello, um grande especialista em sono. Nós estamos aqui hoje juntos, mas nós estamos com isolamento, tá? Apesar da gente estar junto assim, mas a gente está isolado, porque na verdade a gente tem uma proximidade também, então a gente já tem encontros em outros momentos, então a gente acabou fazendo juntos aqui. Mas é um prazer todos vocês estarem entrando aí, tá bom? Então, por favor, Marco Túlio, se apresente. Bem, boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês. O convite da Marisa aí para mim foi uma honra, e eu espero poder contribuir um pouquinho com vocês aqui hoje, nessa fala, principalmente abordando alguns aspectos relacionados ao sono. E quando a Marisa me fez a provocação de falar sobre sono, transtornos do humor, ansiedade, depressão, esse isolamento social, eu fiquei imaginando assim, o que é extremamente importante passar e tentar bater um papo com vocês. Mas antes de que a gente possa entrar exclusivamente no acontecimento de hoje, ou seja, no isolamento social que está existindo, novo modelo que nós temos aí de dia a dia, eu acho extremamente importante falar um pouquinho, anteceder um pouquinho sobre o porquê que nós dormimos, Por que as pessoas dormem? Então, sempre quando eu vou dar uma aula, eu faço essa pergunta. E aí, mais que corriqueiramente, algumas pessoas falam, durmo para me recuperar. Recuperar o quê? As pessoas falam, o físico, a cabeça, o cognitivo. A ideia é mais ou menos essa mesmo, ou seja, a gente dorme para poder fazer um processo de recuperação, tanto física, quanto na parte de cognição, de memória, de aprendizado. E esse processo todo, ele ocorre em momentos muito específicos quando nós estamos dormindo. Quando nós dormimos, nós passamos por duas grandes fases do sono. Uma fase que é denominada de sono REM, que é do inglês Rapid Eye Movements, que na tradução para o português é movimentos oculares rápidos. E uma outra fase que é o sono não REM, ou seja, o sono que você não movimenta os olhos. Esse sono não REM, ele é dividido em 3 grandes grupos, ou 3 estágios, que a gente poderia falar mais ou menos de uma forma muito simples. O estágio 1, que é um estágio muito pequeno, muito curto, em torno aí de 5% de uma noite total de sono, Ele é aquele estágio que você põe a cabeça no travesseiro e ainda escuta um pouquinho algo que está acontecendo lá fora,
tem noção de que tem alguém na cozinha, que passou um carro lá na rua. É um sono que está se iniciando, mas que você ainda tem um pouquinho de consciência do que está acontecendo. Aí depois nós temos o estágio 2, que é um sono que você fica de 45% a 55% de uma noite de sono nele. Mas, entre aspas, ele é um sono pobre. Ele é um sono que te recupera muito pouco, né? É o que a ciência sabe até hoje, porque também seria muita pretensão nossa falar por que eu fico muito tempo num sono que não vale nada. Eu acho que nós não temos ainda instrumentos para avaliar isso, mas é o que se tem num critério científico de publicações até hoje sobre o sono 2, o estágio 2 do sono não REM. E aí nós temos o estágio 3, que também pode ser chamado de sono de ondas lentas, sono profundo, né? Sono ortodoxal. E esse sono ele é extremamente importante porque durante esse sono que você, além de ter um sono muito profundo, você tem a liberação do GH, que é o hormônio do crescimento. E aí durante essa fase do sono, você recupera a sua parte física, ou seja, através dessa liberação do GH, você recupera a sua parte física, mas também você sonha. Mas se você estiver sonhando nessa fase do sono e alguém te acordar, você fala, não estava sonhando nada, não me lembro e tal. É muito difícil se lembrar de algo que você sonhou nessa fase. Então, de uma forma muito simplificada, esse sono está muito ligado à sua recuperação física. E aí nós temos o sono REM, ou seja, o sono do Rapid Eye Movements, ou dos movimentos oculares rápidos, que durante esse sono eu desligo a musculatura, fico completamente atônico, e é durante esse sono que eu aumento a frequência cardíaca, aumento a pressão arterial cerebral, é durante esse sono que eu recupero os aspectos cognitivos e de memória. Então é extremamente importante nós entendermos que eu tenho 2 sonos muito importantes durante o período em que eu estou dormindo. O sono delta, ou sono profundo, que é do sono não REM, e o sono REM, que recupera toda a minha parte de cognição, de aprendizado. Então tudo que nós vamos bater papo hoje aqui, se você não quiser memorizar, você vai descartar hoje à noite no sono REM, como também se você quiser memorizá-lo, você vai memorizá-lo nesse sono. No entanto, esse sono REM, ele é muito lábil, né? Um estresse do dia a dia faz com que você não passe por ele. Bebida alcoólica faz com que você não passe por ele. Ou seja, ele é um sono que o dia a dia, saindo um pouquinho do seu normal, você não vai ter a quantidade desse sono que você deveria. E aí nós temos 2 outros fatores muito importantes. Um a cada 90 minutos você passa por todas essas fases do sono. De 90 a 120 minutos você vai ciclar todas essas fases do sono, sendo que na primeira metade do seu sono você vai ter mais sono delta, aquele sono profundo, e na segunda metade do sono você vai ter mais sono REM. Mas de 90 em 90 minutos você passa por tudo. E aí um outro aspecto importante é que nos disseram, há muito tempo atrás, que nós temos que dormir 8 horas. Isso é uma média da população. Isso não é uma verdade absoluta. Didaticamente, nós professores e os jornalistas arredondaram o que a população dormia na década de 60 para 70 por volta de 7 horas e 40 para 8 horas e minutos, e isso ficou meio que didático para todo mundo falar. Mas nós temos pessoas que a gente chama de curto-dormidores, que são pessoas que com 5 horas de sono, 5 horas e meia, no máximo 6 horas e meia, estão muito bem, obrigado, não precisam dormir mais que isso. Nós também temos os longo-dormidores, que são pessoas que gostam de dormir muito tempo, mais do que 9 horas e meia. Isso não significa que o longo-dormidor é preguiçoso e nem que o curto-dormidor é ansioso. Nós estamos falando aqui 15% da população para cada lado, didaticamente. 70% dorme por volta de 7 horas e 40 e que está reduzindo, e eu vou explicar por que depois. Também nós temos um outro fator que é extremamente importante para a gente entender como que a gente dorme, que é o nosso cronotipo. Nós temos pessoas que são consideradas matutinas, que são aquelas pessoas que gostam de dormir cedo e acordar cedo. Né? Então ela dorme ali por volta de 8, 9 horas, no máximo 9 horas, 21h30, mas acordam 5, 5h30 da manhã, numa alegria que a gente fica até emocionado. Né? Esses são os matutinos. Eles gostam de dormir cedo e acordar cedo.
E aí nós temos os vespertinos, que são pessoas que gostam de dormir tarde, lá para 1, 2 horas da manhã, e gostariam de acordar lá para meio-dia, 11 horas, 13 horas. Também temos os indiferentes, que são aquelas pessoas que gostam de dormir por volta de 10, meia-noite e acordar entre 6 e 8 horas da manhã. Então, com isso, nós caracterizamos a nossa população, ou seja, em tempo de sono, em tipo de sono, que hora que eu vou dormir, em quantidade de sono que eu gostaria de ter. Além de entender por que o sono ele é importante. Recentemente, semana passada, foi aceito um artigo de uma aluna minha de doutorado, a Sandra, que a gente mostrou que diminuir tempo de sono dos grandes e curtos dormidores, eles sofrem mais do que os indiferentes. Então, reduzir o tempo total de sono para esses extremos, eles sempre sofrem mais do que os indiferentes. E aí, dentro desse novo ambiente que nós estamos passando por agora, que é o isolamento social, nós temos aí um outro aspecto que é extremamente importante, que é o nosso ritmo circadiano. Ou seja, por que eu sempre durmo à noite, ou na maioria das vezes no período escuro, e fico acordado no período claro? É porque o nosso organismo, né, filogeneticamente se desenvolveu para que isso ocorra. Então nós temos um núcleo no cérebro, chamado núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico, que através da informação visual, ele informa se a claridade chegou para esse núcleozinho, e esse núcleozinho fala assim, olha a temperatura, a claridade vai chegar daqui a pouquinho, então aumenta a temperatura do nosso corpo, ele vai aumentar a temperatura do cérebro, diminui a melatonina, porque ele vai acordar, libera o cortisol, ou seja, esse núcleozinho organiza, né, antecipa as nossas ações. E aí o nosso organismo então entendeu que quando a escuridão chega, por volta das 18, 19 horas, ele começa a reduzir a temperatura do seu corpo, em especial a temperatura do cérebro, e a liberar melatonina para você dormir. Como também ele aprendeu que por volta das 6 horas da manhã o sol, a claridade vai chegar, e ele inverte essa situação. Ele começa a reduzir melatonina, aumentar a temperatura cerebral, fazer com que você fique acordado. Então isso é extremamente importante para a gente entender do porquê que a gente dorme no período escuro e porquê que a gente fica acordado no período claro. Então não adianta você que é um trabalhador por turno, vai dirigir a noite toda, fala, não, eu dou conta de dirigir a noite toda, o seu organismo não sabe disso. O seu cérebro não sabe disso. Então mesmo que você esteja trabalhando, dirigindo em algo de muita atenção, você vai ficar com sono. Porque o seu organismo vai pedir que isso ocorra. Tá? E aí nós temos um outro fator também muito importante, que é esse que eu falei é o ritmo biológico, e nós temos o fator homeostático. O fator homeostático é à medida que nós vamos ficando acordados ao longo do dia, tá? O nosso organismo passa a acumular adenosina no prosencéfalo, e esse acúmulo de adenosina no cérebro, associado com a escuridão que vai vir no final do dia, faz com que a gente durma. Então esses dois processos, né, o circadiano e o homeostático, nos organizam para que a gente possa dormir no ciclo escuro. Então, hoje em dia, muitas pessoas, e aí a Marisa fez uma colocação aqui, que é a colocação das pessoas estarem um pouco fora do ritmo, fora do eixo, ela até usou o termo sem ter um momento de a gente desenvolver determinadas coisas. Talvez a gente pudesse entender o seguinte, a melhor forma com que eu tenho para que eu não me desorganize é manter o meu hábito de horário de dormir e hábito do horário de acordar. Isso para o nosso organismo é fundamental, manter o horário que eu gosto de dormir e o horário que eu gosto de acordar. Exemplo disso, e muito clássico, é geralmente quando um jornalista pergunta para uma idosa, que geralmente mulher vive mais que homem, e fala assim, qual que é o segredo que a senhora tem, que a senhora viveu tanto? Ela fala várias coisas, inclusive se alimentar bem, até cozinhando com banho de porco. Mas uma coisa ela não deixa de falar, ela fala assim, eu durmo no mesmo horário e eu acordo no mesmo horário. Então, para o nosso organismo, ter ritmo é extremamente importante. Para você que está nos assistindo, é extremamente importante lembrar do seguinte, que muitas vezes
às quintas-feiras, às vezes você fala, eu vou dormir um pouquinho mais tarde. Aí na sexta você fala, agora hoje eu vou dormir um pouco mais tarde mesmo, e vai dormir mais tarde. No sábado, mais tarde ainda, acorda no domingo lá para o meio-dia, na hora do macarrão com frango. E aí à noite, na hora que dá a música do Fantástico, você entra em depressão. Porque você sabe que você vai deitar e você não vai dormir. Porque você acostumou o seu organismo a dormir tarde na quinta, na sexta e no sábado, e no domingo você não vai voltar a dormir no mesmo horário, né? Porque ele tem um processo de adaptação nisso aí. Aí você passa a segunda-feira com muito pouco tempo de recuperação, ou seja, dormiu pouco, muito mal-humorado, e dessa forma a sua segunda-feira geralmente ela é muito arrastada. Isso explica essa mudança circadiana, né, que está acontecendo agora, na alteração do nosso humor, como por exemplo irritabilidade, mais explosões de raiva, ou então muito triste, é isso que explica? Ajuda a explicar, ou seja, esses são fatores que essa mudança de ritmo te ajuda a explicar, como também às vezes você vai dormir tarde, porque você ficou assistindo um filme na Netflix, fazendo algum... Eu, por exemplo, estava assistindo A Casa de Papel, mas de manhã cedo eu tenho que acordar no mesmo horário, porque o meu filho acorda às 7h20 da manhã. Né? Parece um relógio, não precisa nem pôr nada. O circadiano dele é batata. 7h15, 7h20 da manhã ele acorda. E aí meu tempo de sono se reduz. Com isso, o primeiro fator que no dia seguinte você tem como consequência de redução do seu tempo total de sono é mau humor. A curto prazo, de um dia para o outro, de uma semana para outra, o primeiro fator que você tem na hora que você reduz o seu tempo total de sono é o mau humor. A longo prazo, você começa a ter perda de memória, você começa a ter mudanças comportamentais mais graves, mas principalmente a longo prazo, se isso aqui para nós durasse 1 ano, 2 anos, vocês iam ver que se eu continuasse dormindo um pouco, né, menos do que eu deveria, vocês iam perceber que o seu sistema imunológico ia cair muito. Então por isso que nesse período agora, da Covid, e nós tivemos um artigo aceito essa semana, que passou e já deve ser publicado a semana que vem, na Chronobiology Internacional, que nós mostramos a relação entre redução do tempo de sono e trabalhadores por turno, né? O quanto que eles estão mais suscetíveis, expostos a esse tipo de vírus, porque dormem menos e o sistema imunológico está mais baixo. No entanto, um fator extremamente importante para vocês entenderem, que às vezes eu assisti o Fantástico ontem e vi algumas pessoas falando coisas extremamente importantes, né? Mas que às vezes as pessoas esquecem de fazer um comentário. Quando as pessoas entram num estado de insônia, né, porque estão num período de isolamento agora, e elas falam, eu estou dormindo pouco, isso está muito ruim no meu sono, eu estou desregulando meu sono. A grande pergunta é, esse é um distúrbio ou uma queixa primária ou secundária? Porque se ela for uma queixa porque a pessoa apresenta um quadro de insônia, tudo bem, vamos no médico e vamos tratar a insônia. Agora, se essa insônia ou essa alteração de ritmo, ela veio porque você é uma pessoa ansiosa, porque você é uma pessoa deprimida, porque você tem outros fatores que podem desencadear a insônia, então trata-se primeiro a ansiedade, trata-se primeiro a depressão, porque o problema seu não é o sono. O sono é uma consequência do outro distúrbio, da outra queixa que você tem. Então isso tem que estar muito claro para as pessoas, que às vezes vão querer tomar remédio para dormir, e o fator não é o sono. Às vezes é porque ela é muito ansiosa, às vezes é porque ela entrou num quadro de depressão, teve uma alteração de distúrbio de ritmo, e aí ela tem que tratar com psicólogo, com psiquiatra, ela tem que procurar um outro departamento, né, para poder cuidar da sua saúde. E aí só que ela vai sempre achar que o problema é o sono, e não é. Lá na clínica, no consultório, uma das grandes questões que a gente tem é que nos transtornos depressivos, a presença de sintomas como fadiga, perda de memória, perda de energia, capacidade diminuída de pensar, de raciocinar, de interpretar situações, insônia ou hipersonia, aquela pessoa que não para, né, que fica dormindo, é muito constante nos transtornos depressivos. Nos transtornos de ansiedade, o medo é muito presente, né? Então, quer dizer, que é uma questão da ansiedade aí, a gente sabe como, ou deixa eu te perguntar, como que talvez poderíamos minimizar isso com a ajuda do sono, por exemplo, com
a ajuda de como melhorar esse sono. Se o sono for o distúrbio, o problema, então aí talvez ter uma boa higiene do sono, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Isso é bom. Entender que você não pode ligar um computador próximo ao horário de dormir, que você não deve ficar perto de celular, que você não deve ficar perto de tablets, ou seja, que você não deve ter contato com luz antes de dormir. Isso é extremamente importante. Como ter um horário fixo para dormir, um horário fixo para acordar. Isso é fundamental. Agora, se o problema eu sou ansioso, sou deprimido, o que o sono pode ajudar? E aí eu não tenho dúvida que fazer técnicas de respiração, né, ter algumas técnicas que relaxem a pessoa para que ela possa ter uma indução de sono mais favorável, não fica ali preocupado. Porque uma das 10 itens que a gente fala para ter higiene do sono, né, para a pessoa fazer a sua higiene do sono, uma delas é muito engraçado quando a gente fala. Que assim, não vá para a cama com preocupação. Nossa, é muito fácil falar para não ir para a cama com preocupação. Pergunta é como não ir para a cama com preocupação. Né? Então, a grande sacada que todo mundo tem que ter é: eu deitei na cama, eu não dormi, saia da cama. Não fique na cama. Vá ler alguma coisa no sofá, vá aguar a horta se puder, vá fazer alguma coisa fora da sua cama. Não fique contando carneirinho na cama, porque isso só traz uma grande inimizade entre a sua forma de pensar e aquele local que você está. Então entenda que quando você não está conseguindo dormir, uma ótima estratégia que você tem para que o sono venha é sair daquele local que você está ali e fazer uma outra atividade longe da luz, sem presença de luz. Porque depois que o Edison inventou a lâmpada, nosso ritmo mudou. Ou seja, nós começamos, o meu organismo acha que o sol vai até lá pelas 10, 11 horas da noite, e na verdade isso não existe. Então a lâmpada é uma invenção maravilhosa para todos nós, mas nós temos que saber que o meu organismo ainda não se adaptou a ela. E que nós precisamos ainda entender que 1, 2 horas antes de eu dormir, eu tenho que ficar longe de luz, longe da televisão, longe do tablet, longe do celular. Então uma estratégia para minimizar a ansiedade, para minimizar essa colocação de eu não consigo dormir é: faça alguma coisa fora da sua cama. Túlio, você falou uma coisa muito interessante, porque se a gente for pensar assim, grande vilã do sono no consultório é a questão da preocupação. Essa é a grande vilã. As pessoas dormem, vão para a cama, não dormem, vão para a cama preocupados com o que eu tenho que fazer no dia seguinte. Agora vão preocupadas com: e se a minha mãe pegar um vírus, e se a minha mãe precisar de um hospital agora nessa situação. Então assim, é uma constante preocupação que tem uma relação inversamente proporcional ao controle. Toda vez que eu fico preocupado, na verdade eu estou preocupado com alguma coisa que eu ainda não tenho, de noite você não vai fazer nada. Então se você se organizar e pensar que durante o período que você está dormindo, você não tem condição de fazer aquilo que você precisa fazer para o seu trabalho no dia seguinte, o avião que você vai ter que pegar no dia seguinte, e que se você se organizar, que você colocou o celular para despertar, que você colocou, e que vai dar tempo de você pegar o avião, e você se organizar toda dessa maneira e aprender a se autoajustar dessa forma, eu acho que vai ter um diferencial muito grande. Que você falou o que todos os pacientes do consultório falam em relação a, muitas vezes, a problemas, não todos, mas muitas vezes a problemas de sono, que é a questão da preocupação. Eu acho que tem um fator extremamente importante nesse processo. Primeiro é o seguinte, é que eu, por exemplo, tenho uma lista. Todo dia eu faço a lista do que eu vou fazer amanhã. Então, se você tem medo de esquecer, escreva. Para você lembrar amanhã o que você vai fazer amanhã, e faça metas alcançáveis. Que você possa alcançar amanhã, que você possa fazer amanhã. Acho que isso é extremamente importante. O outro aí eu acho que é muito mais ansiedade do que qualquer coisa, que é: não sofra com o que você não pode organizar e que você não pode fazer. Está fora do seu controle. Ou seja, se eu não posso fazer nada para aquilo ali melhorar, por que eu vou sofrer com aquilo? Certo? Então eu só sofro com o que chegou perto de mim e só sofro com o que eu posso ajudar. Nós temos uma parente, uma tia, que uma vez numa reunião de família falou assim para toda a família: só me conte as coisas que eu posso ajudar. As coisas que eu não posso ajudar, não precisa me contar não.
Porque eu não posso ajudar, né? Porque senão eu só vou ficar preocupado. Então eu acho que as pessoas têm que começar a entender o como relacionar com problemas que você tem que saber só a informação e que você não tem domínio sobre aquilo, e aquilo tem que ficar numa caixinha, né, onde você tem aquilo somente como uma base de informação, como as informações recebidas que você tem autonomia de mudar e de consertar ou de melhorar, ou até de atrapalhar, né? Mas saibam e entendam que preocupem com o que você consegue mexer. Preocupar com o que você não consegue mexer, não adianta nada nesse processo. E faça listinha de metas curtas, metas que você pode alcançar amanhã, metas que você pode alcançar depois de amanhã, né? Em primeira mão aqui, por exemplo, nós estamos com um gibi que a gente fez agora durante esse período, que são para mineradores, né? Nós temos tanta versão do gibi para criança como para os pais, né? Que é um projeto que a gente tem com a Vale do Rio Doce e que a gente vai desenvolver com eles e vai entregar para os mineradores. E nós estamos ensinando isso para eles, né? Ou seja, o minerador que trabalha demais e nunca tem tempo de brincar com o filho, né? O minerador que faz muita coisa e não dá conta de ter as atividades sociais que ele precisa. Então a gente tem que começar a entender o seguinte: sofra com o que dá para sofrer, aprenda a conviver com isso, porque também se você não aprender aí você tem que procurar um médico, um psicólogo, porque você não consegue conviver com outros aspectos. Então acho que as pessoas têm que entender muito bem até onde tem a limitação dela, né? Aonde vai a limitação, que é eu dou conta de controlar isso ou não dou, e se eu não dou, procura ajuda. Vai procurar uma ajuda, porque você precisa de ajuda, né? Então isso é extremamente importante para as pessoas terem clareza. O grande problema, ao meu ver, não é porque minha irmã é psicóloga, tá certo? Mas, ao meu ver, as pessoas têm medo de procurar um psicólogo porque acham que isso é coisa de doido, né? Se falar que é psiquiatra, é mais doido ainda, né? Então eu acho que as pessoas têm que tirar esse medo, as pessoas têm que entender que precisam de auxílio, seja ele qual for, medicamentoso ou não medicamentoso, para melhorar a sua vida, porque o importante é você estar bem e não ter medo de uma coisa e nunca enfrentar aquilo que você não consegue enfrentar. Nossa, Túlio, muito obrigado. Gente, nosso tempo acabou, esgotou, a live vai ficar salva lá no Instagram da clínica e também depois ela é colocada no YouTube. Eu só tenho a agradecer essa aula, foi uma aula, muito obrigado, né, para todos nós, né, da clínica, para todos que estão ali assistindo. A gente acabou não vendo, vocês me desculpem, acabando nem vendo as perguntas que estão aí, mas a gente agradece muito a todos que estiveram aqui presentes conosco. E foi uma aula, foi tudo que a gente, né, precisa entender o quanto o sono é importante na nossa vida, o quanto ele altera o nosso humor, o quanto muitas vezes o nosso dia a dia é tão difícil, porque na verdade a gente não descansou bem, ou como muitas vezes a gente interpreta situações erroneamente porque a gente não está descansado o suficiente para conseguir enxergar realmente o que está acontecendo. Então eu agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço imensamente esse grande pesquisador, não é porque é meu irmão, mas é um grande pesquisador mundial de sono aí, né? A presença e essa aula fantástica, porque na verdade foi uma aula da gente entender um pouquinho mais de sono, tá? Agradeço muito. Eu que agradeço vocês, foi um prazer muito grande, mas além disso, do prazer, é que ela falou que vai pagar um jantar para mim aí depois, então eu vou ter que ir nesse jantar que ela vai pagar. Né? Então, muito de bom para vocês, um abraço, né? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo a todos aí, boa noite e durmam no mesmo horário. Um bom sono hoje a todos vocês. Muito obrigada.